Olá, sou Pedro Cidrez Anchieti, doutorando do programa de pós-graduação em Engenharia de Informação e Sistemas da UFSC. A minha tese de doutorado ela propõe então uma arquitetura de referência de sistemas de suporte à decisão para o gerenciamento de desastres naturais. O meu orientador é o professor Dr. Ricardo José Rabelo. Como estou na fase final da minha proposta, eu gostaria muito então de apresentá-la aqui para que os senhores ligados à defesa civil, ligados à parte de infraestrutura tecnológica de um sistema de suporte à decisão nesse cenário de desastres naturais, possam avaliar se a minha arquitetura de referência ela é adequada, se está cobrindo de forma suficiente todas as funcionalidades necessárias quanto aos diversos tipos de desastres naturais. No final vou ter outros dois vídeos apresentando dois mockups, dois protótipos computacionais de DSS, um para climatologia e outro para hidrologia. Esses dois foram criados, constituídos a partir da minha Radian e que vão ser apresentados como complemento dessa apresentação para que os senhores possam ter uma percepção mais concreta desta minha pesquisa e dessa minha arquitetura de referência, que ela pode depois ser utilizada por qualquer órgão, entidade da Defesa Civil do Brasil e do mundo todo que queira desenvolver DSS para fazer a gestão de desastres naturais. De uma forma bem resumida, então, o que a minha arquitetura de referência vai fazer? Ela visa atuar, então, como um blueprint genérico para derivações de DSS particulares, adotando-se uma visão de arquitetura e ecossistemas abertos e distribuídos e baseados em decisões multiator, multinível, multicritérios, com variados modelos de governança via plataformas colaborativas entre diferentes e distribuídos atores. E do qual as imagens a seguir, depois que eu explicar os detalhes das partes, modos e funcionalidades da Meridian, vocês vão entender esse resumo que eu acabei de falar para vocês, que é a síntese dessa Radian. A minha tese está alinhada, então, a políticas regionais, nacionais e internacionais, com leis, com recomendações de projetos nacionais e internacionais, em que ele enfatiza que é necessário, né, o uso, a criação de sistemas de informações de monitoramento que estejam integrados globalmente para antecipação de alerta, mitigação de situações causadas pelo clima. E, por último, as Nações Unidas, através do Framework Standard, ele diz assim que é extremamente importante no monitoramento de desastre oferecer tomadas de decisões mais eficazes. E a minha tese vai oferecer aqui um estudo para que minha Radian consiga também buscar subsídios automatizados, inteligentes, para suporte à decisão diante do atendimento de desastres naturais. A minha tese, juntamente com o meu orientador, a gente tem parceria lá pela UFSC, do PPGAS, com a Defesa Civil Estadual, visitando o CIGERD, né, em 2018 foi inaugurado. Ele é um centro de gestão de crises e desastres, que tem comunicação com mais de 20 regionais. Nós temos também lá na UFSC o CEPED, que tem parceria, que a gente, então, ele é um centro de estudos e pesquisas em engenharia e defesa civil, que faz pesquisa nesta área, oferecendo cursos, treinamentos, trabalha com diversos órgãos ligados à defesa civil do Estado e do Ministério Brasileiro. E também eu, por residir em Blumenau, também temos parceria com a Defesa Civil de Blumenau, onde eu já fiz visitas técnicas, a fim de conhecer todo o cenário estadual e de Blumenau sobre a gestão das entidades que envolvem no atendimento de desastres naturais. Dentro da minha tese, depois, quando ela for publicada, os senhores poderão ter um acesso maior sobre todas as 4 etapas que eu estudei para constituir a proposta da Radian. Então, eu tive que fazer um estudo para entender como são os modelos e arquiteturas de referências para DSS. Então, eu estudei aqui, identifiquei o R-Mod Nakagawa, que ele tem 4 áreas de atuação: domínio, aplicação, estrutura e elementos transversais, que eu documentei tudo isso dentro da minha tese. Também estudei como são feitas as arquiteturas DSS, e o trabalho do Turban foi o que foi maior referência. Ele é composto de 3 grandes partes, que estão aqui constituídas nesse desenho aqui do meio. A parte de interação com o usuário, de comunicação com sistemas externos e da cognição. Na cognição faz análise de processamento de decisão, e onde todas as funcionalidades e fluxos gerais se enquadraram para mim pensar como deveria ser as funcionalidades da Radian. E da onde eu identifiquei essas funcionalidades? Com a revisão sistemática da literatura, identificando em artigos científicos, projetos nacionais e internacionais, tudo voltado à arquitetura de referência, tudo voltado a sistemas de apoio à decisão para desastres naturais,
aonde eu também com a visita no CIGERD e também visita aqui em Blumenau na Defesa Civil, ali na Secretaria da Prefeitura, eu consegui identificar várias informações, protocolos, como são feitos os atendimentos, e nesse olhar geral eu busquei fazer uma análise para identificar quais eram as arquiteturas que eles possuíam, como eram as funcionalidades de seus interrelacionamentos, quais os grandes módulos que possuíam, tendências tecnológicas, execução de protocolos, como os atores envolvidos faziam e tomavam decisões dentro desse processo, e várias coisas então deu subsídio. E eu consegui mapear então 249 funcionalidades. Fiz então uma compilação de forma harmonizada e agrupada dessas 249 funcionalidades, gerando ali 39 funcionalidades para a Radian, divididas em 7 módulos e as 3 partes de Turban. Então, no desenho posterior vocês vão entender. Enfim, a racional da minha Radian, depois pode dar um pause aqui para entender, ela tá cobertada aí por uma evidência extremamente importante que eu tenho que considerar quando eu crio a minha Radian. Então, assim, primeiro, ela para cobrir um DSS nesse cenário de ação de desastres naturais, a gente tem que pensar nas 3 fases: antes, durante e depois de uma ocorrência de desastres naturais, como o DSS deve se comportar. A gente sabe que, de acordo com a taxonomia do governo brasileiro, são 67 subtipos de desastres naturais. O meu DSS ele tem que servir usado como operação e treinamento dos atores. Ele pode ser definido de forma reativa e proativa. Preciso criar uma organização em camadas dessa arquitetura do DSS, que é física, dados, comunicação, supervisão, planejamento e decisões. Precisamos pensar em criar esse DSS dentro de uma organização virtual, dentro desse plano de execução, que precisa seguir os ciclos de forma simultânea, criação, operação, evolução e dissolução. Eu posso, então, criar um DSS específico para uma determinada defesa civil com poucos tipos de funcionalidades, módulos, baixa complexidade tecnológica. Então, ela pode ser genérica, a minha Radian. Dados inúmeros atores, estruturas envolvidos, então o processo de decisão ele precisa ser colaborativo e coordenado. Nessa arquitetura foi pensada dessa forma, que cada ator tem que ter um papel definido por lei e pelo modelo de governança, bem como toda a questão do DSS, ele deve ser visto como um sistema de software independentes, ligados a APIs, frameworks de várias outras entidades que já têm, instituições que já têm mapeamento sobre a parte de desastres naturais, e deve poder trabalhar de forma integrada ao ecossistema provedor de soluções de software, de estruturas computacionais, etc. Enfim, aqui está então o desenho da Radian que foi proposta para a minha tese, em cima de um vasto estudo levantado. As 3 partes então que eu destaco interface com o usuário, a parte do DSS em si, que é a cognição, e a comunicação aqui com entidades externas, aonde eu posso alimentar informações de outros órgãos, sistemas externos, para o meu DSS, para auxiliar na proposta daquele sistema. Aqui estão, então, aqui dentro de cada módulo, as funcionalidades, que são 39, que serão posteriormente explicadas brevemente. Bom, aqui nós temos, então, um interrelacionamento entre os módulos e funcionalidades, e que são representados por setas. As linhas aqui com setas, as linhas, né? Quer dizer, e as linhas com setas contínuas indicam o sentido do fluxo lógico entre módulos e funcionalidades. As linhas com setas pontilhadas têm o mesmo sentido do fluxo lógico entre funcionalidades e módulos, mas no sentido de que quando há retroalimentação. E as linhas com setas, quer dizer, sem setas, elas representam a ligação com entidades, as partes das entidades externas. Importantíssimo, então, que os senhores possam, a partir de agora, avaliar a minha Radian, o que o senhor acha que deveria ter de outras funcionalidades, se essas são adequadas, se o senhor acham que algumas das que identificamos não tem nada a ver com o que deveríamos ser vistos de forma, e que nós deveríamos ter vistas elas de forma diferente do que vemos.
Enfim, o feedback dos senhores são extremamente importantes, bem como o seu fluxo lógico de interação entre as funcionalidades está ok, ou sugere modificações, se esses módulos fazem sentido em serem agrupados como tal, ou se enxergam que deveriam haver outros módulos, algumas funcionalidades deveriam estar em outros módulos, enfim, tudo isso é necessário para mim fechar essa proposta da minha tese. A primeira parte da Radian, então, é interfaces com usuários. Ele possui, então, um módulo, que é o módulo de interação com usuários, e tem uma funcionalidade que é a gestão de interações com usuários. É a parte responsável pela interação dos usuários com o DSS em si, traz as interfaces, então, que apresentam as camadas de comunicação, supervisão e monitoramento durante as decisões e planejamento dos usuários. Neste módulo de interação com usuários, os atores do Centro de Operações de Riscos e Resgates são representados por 3 tipos básicos de usuários. Aqui em cima nós temos os representantes, os vários membros da Defesa Civil de cada região envolvida. Aqui temos na parte do meio os representantes dos atores e responsáveis pelas infraestruturas computacionais e físicas das regiões a serem envolvidas nas discussões e tomada de decisões, e os usuários em treinamento nessa parte de baixo. Todos eles então estão ligados com a função gestão de interações com o usuário, do qual ela detalhará como ocorrerão as decisões e as decisões multinível e as decisões distribuídas colaborativas entre os atores. Portanto, ela tem aqui a seta que faz a ligação com suporte a decisões multicritérios e com decisões distribuídas colaborativas do modo de análise e tomada de decisão. Bem como também essa gestão de interface com usuários tem ligação, o fluxo aqui de ligação com o modo de treinamento e capacitação, que detalha o processo de treinamento e capacitação dos atores envolvidos na gestão dos desastres naturais, conforme o modelo do DSS adotado e os seus objetivos e necessidades dentro do contexto específico dos atendimentos das ocorrências de desastres naturais. Como podemos observar, então, essas interfaces elas podem ter interação por diversos dispositivos, como notebooks, tablets, smartphones, ambientes computacionais como desktop, web, mobile, sistemas computacionais diversos, com apoio de diferentes tecnologias de interações como chatbots, realidade virtual, inteligência artificial, etc. E essa ligação aqui do fluxo da funcionalidade gestão de interação com usuários com o módulo de suporte geral, diz que eu tenho que pensar, então, em garantir o acesso seguro computacionalmente dos usuários, podendo também ter o nível de autorização de acesso das funcionalidades, dos dados que podem ser oferecidos e também decisões conforme as funcionalidades de governança, da LGPD, entre outros. Bom, a parte inferior da Radian é a parte de entidades externas. Essa segunda parte ela trata então em oferecer entradas para a nossa arquitetura Radian a partir da parte externa, para a externização do DSS. Ela contém então as entidades primárias dos dados associados a desastres naturais. Ela serve para alimentar então a parte cognitiva do DSS. Ela pode vir informações então de organizações sociais, do Estado, do governo, infraestruturas físicas e hiperfísicas, tais como barragens, satélites, estações meteorológicas, estradas, edificações, instalações e subestações elétricas, hidrossanitárias e de água, áreas de preservação ambiental, entre outros, bem como também de sistemas computacionais gerais, que podem ser sistemas da internet, máquinas de busca, soluções ou serviços de software provedor no ecossistema, entre outros. Os atores externos são então aqui os atores responsáveis pela infraestrutura do DSS, bombeiros, meteorologistas, empresas provedoras de soluções de hardware e software ou de infraestrutura computacionais. Os sistemas dos atores externos são todos os sistemas dos respectivos repositórios de dados dos sistemas dos atores externos, como os meteorologistas, hidrologistas, etc. Eles constituem-se de 2 itens, que são aqui
dos Institutos Geológicos, Espaciais, Meteorológicos de Vigilância, que envolve todas as áreas de geologia, hidrologia, meteorologia, climatologia, biologia e tecnologia, com suas bases de dados aqui meteorológicos e sísmicos, né? E também de infraestruturas físicas, ciberfísicas e áreas afetadas de riscos, que envolve aqui equipamentos como sismômetros, barômetros, termômetros, GPS, entre outros, responsáveis, né, pela repositório de dados das infraestruturas físicas e ciberfísicas das entidades externas que coletam dados espaciais, terrestres e aquáticos. Também temos aqui externos os problem-solvers, que são pessoas ou equipamentos que são responsáveis, especialistas, para ajudar na tomada de decisão durante as fases de desastres naturais. E, por fim, sistemas gerais externos, que são aqui internet, GPT, birds, sistema do governo, redes sociais, que representam todos os outros sistemas que a gente pode estar, que servem para disseminar, auxiliar ao gerenciamento e fazer o gerenciamento de informações através da tecnologia de informação e comunicação. Então, nós temos aqui no módulo de cima do DSS da cognição algumas funcionalidades que têm relação com essa parte 2, entidades externas. A seta aqui, quando você no modo de supervisão de execução de decisões, quando for feita a comunicação com atores, ele pode ser feita então a ligação aqui nesse fluxo, relação entre o fluxo das funcionalidades com atores externos e com as redes sociais e sistemas do governo. Nós temos aqui o sistema dos atores externos, que eles podem obter informações da atuação nos sistemas físicos, que estão obtendo aqui pela comunicação de sistemas e infraestruturas ciberfísicas, que pode ser alimentada por ele também, e oferecendo informações aqui da atuação dos sistemas físicos para infraestruturas físicas, ciberfísicas, áreas afetadas de riscos, né? Bem como acesso aos seus repositórios de dados e as linhas pontilhadas que estão sendo retroalimentadas e podem trazer aqui para cima, no modo de suporte de execução de decisões, no modo de comunicação com sistemas externos, através de API, web services, informações das entidades externas para já utilizar dentro do meu DSS. Por fim, a terceira parte da Radian é a cognição, do qual nós temos aqui 5 módulos e 38 funcionalidades que definem quais são esses que serão desenvolvidos no meu sistema de suporte à decisão para os desastres naturais, de acordo com esse modelo de arquitetura de referência. Vou explicar brevemente sobre cada um deles. O primeiro vai ser sobre o módulo de suporte geral. Ele é responsável, então, por estar acobertando todos os outros 5 outros módulos através de auxílio, né, na parte em termos de segurança, da parte de modelo de governança, do controle de acesso, na geração de relatórios de dashboards, enfim, possibilitando aqui que você possa, né, dar subsídio de toda a parte que envolve a definição de estruturas, políticas, regras, etc., para o sistema do DSS. Na parte de governança, então, ele pode oferecer um conjunto de estruturas políticas e procedimentos e recursos entre os papéis e responsabilidades, quando acontece para gerenciar e coordenar os eventos de desastres naturais, a geração de relatórios gerais e ad hoc de gestão, operações e auditoria. Então, ele serve como uma forma de fornecer informações valiosas, indicadores de desempenho, insights que auxiliam tomar decisões estratégicas, no acompanhamento de desempenho, no monitoramento e eficiência operacional e na garantia do cumprimento das normas e regulamentos, auxiliando os líderes, né, a entender o desempenho gerais no procedimento de entendimento envolvendo as etapas antes, durante e depois dos desastres naturais. Na parte de segurança computacional, ela serve então para mim pensar como devo proteger os ativos das informações contra ameaças e ataques cibernéticos, garantindo então a confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações e dos recursos digitais. E por último, a LGPD, que é a Lei de Gestão Geral de Proteção de Dados, então ele vai garantir, através da minha arquitetura de referência, olhando para isso, a proteção dos dados pessoais dos usuários e definir regras claras para o tratamento dessas informações por parte dos atores e entidades externas, oferecendo mais transparência, privacidade e segurança no uso dos dados pessoais. O outro módulo que eu vou falar
né? O segundo módulo é módulo de gestão de dados, aonde ele utiliza mecanismos dentro dessa arquitetura de referência para gerenciar e manipular dados de forma organizada e eficiente. Ele é responsável, então, para armazenar todos os tipos de dados e informações relacionados ao desastre natural, das áreas de responsabilidades ou influência da Defesa Civil e atores envolvidos. É o que alimenta os demais módulos, na verdade. Como a gente pode ver aqui, ele está recebendo informações do módulo de comunicação e sistemas externos, oferecendo informações para o módulo de planejamento e execução e oferecendo informações para o módulo de análise de uma decisão e recebendo informações do modo suporte geral, conforme o último item que eu falei. Então, esse módulo de gestão de dados, ele ele está sendo projetado, né, para armazenar, recuperar e atualizar a execução de informações de um banco de dados ou outras fontes de dados através de servidores em cloud, por exemplo, para o mapa das cidades, áreas de riscos, instalações e infraestrutura, entre outros. Ele tem os repositórios de dados históricos e conhecimentos, Big Data, utilizando recursos de inventários, os repositórios de inventários, de recursos, repositórios de protocolos operacionais e de cadastro de entidades, hospitais, sistemas, autoridades, etc. Ou enfim, o objetivo então é garantir que os dados sejam armazenados de forma segura, acessíveis e que possam ser facilmente recuperados e utilizados por usuários ou outros módulos do sistema. Essa funcionalidade de gestão de acesso a dados, ela define a forma para utilizar um conjunto de políticas, práticas e tecnologias para controlar o acesso e o uso dos dados em um DSS para desastres naturais, bem como garantir que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso a informações e que lidem com o risco de fuga de dados, perda de informações críticas e protejam a privacidade dos usuários envolvendo atividades de autenticação, autorização, controle de acesso, auditoria e monitoramento, fazendo a gestão de privilégios e políticas de segurança, por exemplo. E a última funcionalidade dessas duas, a gestão de conhecimento Machine Learning. Então, ela é uma área voltada para criar, compartilhar, armazenar e gerenciar e aplicar o conhecimento dentro de uma organização para melhorar o desempenho e a tomada de decisões. Ele utiliza, então, ele vai permite a utilização de recursos de Machine Learning que possa o nosso DSS aprender a partir de dados e melhorar sua performance em vários tipos de tarefas. O terceiro módulo de comunicação com sistemas externos, ele possibilita então a interoperabilidade e a troca e compartilhamento de dados entre sistemas internos e externos, que podem ser baseados em tecnologias diferentes, executados em plataformas diferentes ou possuir formatos de dados distintos. Conforme a gente já comentou, então aqui tem a entrada das entidades externas e ele oferece então o fluxo de ligação com os demais módulos e funcionalidades aqui da parte da cognição. Então aqui podemos dizer que esse módulo aqui, por exemplo, traz APIs, web services, microserviços, middleware, mensageria, nuvem, IoT, que faz a troca síncrona ou assíncrona de informações entre os sistemas. Ele é o módulo, então, que gerencia a recepção e tratamento de dados advindos dos sistemas e áreas de alguma forma envolvido com o desastre natural. Esses dados, então, são armazenados aqui no módulo de gestão de dados, que é o módulo que eu comentei antes, e também enviados diretamente no módulo da tomada de decisão, que a gente vai falar posteriormente, que estão aqui do lado, com um dos principais tipos de input, né, como um dos principais tipos de inputs para o início do processo decisórios. Em termos gerais, então, a implementação do DSS, esses módulos podem envolver diferentes estratégias, abordagens, mecanismos e tecnologias de comunicação, integração e interoperabilidade. E suas funções são aqui a coleta, ingestão e tratamento estatístico de dados, então envolve as etapas de coleta de dados, onde os dados coletados em tempo real, de forma contínua, etc., são preparados e carregados em um ambiente de análise ou sistema específico para armazenamento e processamento, utilizando processos para aplicar métodos estatísticos para análise, resumo e interpretação dos dados coletados. A outra funcionalidade é comunicação com sistemas e infraestrutura físicas. Então, é o processo de integração do sistema com o mundo físico
para a interação com sistemas computacionais, sensores e atenuadores e os elementos físicos do ambiente em que operam. E por último, a atuação nos sistemas físicos. Ele faz atuação física ou lógica digital sobre sistemas físicos em função de decisões tomadas. Por exemplo, ele pode gerar um evento que ative um certo comando junto a um CLP de uma dada infraestrutura conectável digitalmente cibernética. O outro módulo que eu vou falar agora, então, é o módulo de supervisão de execução de decisões, que é um componente de controle e gestão do processo de decisão, né, do DSS, através de monitoramento, alerta e notificação, geração de relatórios e faz análise, ele faz integração com outros sistemas de automatização, feedback, aprendizagem, entre outros. E é um módulo que apoia os autores envolvidos na supervisão da execução do plano determinado. Ações podem ser feitas conforme o resultado do monitoramento, como o envio de alerta a comunidades, inclusive via redes sociais, ou envio de dados a sistemas do governo, e atuação sobre as infraestruturas dos sistemas físicos e superfísicos. De outro lado, esses envios permanentes de dados através do modo de comunicação com sistemas externos, aqui do lado, então ele faz aqui a contínua averiguação da efetividade das ações planejadas. Em caso de desvios observados na execução do fluxo de controle, retorna à parte superior para replanejamento, que nós vemos aqui a parte das setas pontilhadas para o modo de planejamento e execução na atividade, na tarefa, na funcionalidade de planejamento de ações. As suas principais funcionalidades, as 4 que ele possui, são gestão e envio de alerta. Essa parte aqui, então, ele faz o processo de notificação de riscos e desastres através de orientações e prevenções, permitindo, então, planejar seus ativos, que sejam protegidos, desculpa, os seus ativos, tome ações corretivas e minimize possíveis danos ou segurança utilizando elementos como sensores e monitoramento, detecção de eventos, classificação de prioridades, sistema de gestão de alertas, formas de envio de alertas responsáveis e escalabilidade e, por fim, monitoramento e feedback. A comunicação com atores externos, então, são os processos específicos de interação e troca de informações entre os atores envolvidos em atendimento a desastres naturais através da comunicação síncrona e assíncrona, o suporte e monitoramento de ações. Essa função ela envolve o processo de observar, acompanhar e avaliar a execução do atendimento em desastres naturais de acordo com as regras, diretrizes ou padrões, onde esses padrões são comuns em várias áreas, incluindo negócio, governança, segurança, tecnologia, entre outros. E, por fim, a última funcionalidade, gestão de acordo e coordenações de ações, envolve, então, o processo de planejamento, organização, administração de recursos, pessoas, tempos e informações, direção e controle de atividades no atendimento de desastres naturais. Ações em diferentes contextos, como organização não governamentais, defesa civil, projetos sociais, entre outros. Já o módulo 5º de planejamento de execução se refere ao processo de criar planos ou estratégias para executar tarefas de atendimento a desastres naturais. Ele pode envolver a definição de etapas, recursos necessários, cronograma e outras considerações relevantes para alcançar o objetivo específico. Uma vez tomada a decisão, então este módulo apoia a Defesa Civil no planejamento detalhado das operações, na seleção de atores que estarão envolvidos, também no gerenciamento de recursos disponíveis, entre outros, seguindo protocolos operacionais para os diferentes casos. Quando dá desvios no planejamento, considerando o suporte de execução, o fluxo de controle retorna ao módulo superior para novas análises e tomada de decisões, que nós temos aqui a parte de planejamento de ações ligadas com a tarefa suporte de decisões multicritérios do módulo superior de modo de análise tomada de decisão. Enfim, as suas principais funcionalidades são planejamento de ações. Essa atividade aqui, essa função, ele é o processo de definir objetivos, análise de situações atuais, estratégias, recursos e atividades de atendimento de ocorrências em desastres naturais. Ele faz também a seleção de parceiros, que é a etapa de identificar os parceiros a serem envolvidos em um desastre natural
ou em diversas fases de um desastre natural. Ele pode incluir organizações governamentais, não governamentais, ONGs, agências de ajuda humanitárias, empresas, voluntários locais, entre outros atores relevantes. Ele também pode oferecer, no caso, envolvendo vários órgãos e entidades do atendimento, então faz a análise de desempenho de parceiros de ações. Então, avalia a capacidade técnica, experiência histórica de resposta dos parceiros potenciais, a fim de identificar e medir o desempenho e as ações para atendimento de desastres naturais. Nós temos atividade, então, aqui, gestão de projetos. Ele se constitui de uma abordagem disciplinar estruturada para planejar, executar e controlar atividades de atendimento de desastres naturais dentro de um prazo estipulado e dentro de recursos disponíveis, ou seja, elabora um plano de atendimento para um protocolo de atendimento de desastres naturais. São várias as funcionalidades aqui, então a próxima é gestão de abrigos e ajuda humanitária, que envolve a coordenação e a implementação de ações para oferecer abrigos, assistências e suporte a pessoas em situações de emergência, assistência médica, proteção, reabilitação, reconstrução ou crise humanitárias diante de desastres naturais. A gestão de inventários, o que ela faz então? Envolve as ações de controle e monitoramento de todos os itens ou recursos necessários para atendimento de desastres naturais, com previsão de demanda, ponto de garantia, controle de estoque, entre outros. A gestão de doação é uma outra função que eu posso ter, envolve o controle, o processo de planejar, organizar, administrar e monitorar as doações recebidas por uma organização sem fins lucrativos ou instituições de caridade, de mantimentos a serem distribuídos para as populações atingidas por desastres naturais. A gestão de resgate hospitalar, ela envolve, então, o planejamento, atividades, procedimentos e protocolos envolvidos no atendimento, né, na coordenação e administração de operações de resgate e atendimento hospitalar, em vários níveis, em emergência, desastres ou acidentes e desastres naturais. Nós temos aqui a parte da gestão de solicitações de recursos, que envolve recursos nacionais e internacionais, complementares da União. Ele vai solicitar, então, recursos financeiros e de materiais no que tange ao apoio aos municípios e as solicitações realizadas diretamente pelo Estado para a execução de ações de respostas a desastres, para a reconstrução das áreas afetadas, exemplo, infraestruturas, edificações, etc., coordenando as ações entre as diversas secretarias e órgãos estaduais envolvidos, garantindo então uma resposta integrada e eficiente. Nós temos aqui então a questão da gestão de respostas, essa de baixa, de restabelecimento, que ela define a ativação e operacionalização de restabelecimento dos serviços essenciais, exemplo, água, alimentos, energia, limpeza, saúde, educação, etc. E da situação de normalidade nas áreas afetadas por desastre. Depois nós temos a gestão de recuperação, que é após o desastre, quando ele aconteceu depois, é definir a ativação e operacionalização para desenvolver ações de recuperação. Exemplo, na economia, linhas de crédito, reparos, reconstruções, ações complementares aos municípios, ambientais, entre outros. Pós-desastre é que vai garantindo que as intervenções sejam realizadas de forma eficiente e segura, minimizando os impactos dos desastres e provendo a reconstrução sustentável das áreas afetadas. Enfim, após isso, nós temos aqui, então, a gestão de prevenção e mitigação. Então, ela vai coordenar e organizar as ações necessárias para garantir que as intervenções de prevenção e mitigação dos riscos de desastres sejam realizadas de forma eficiente e sustentável para cada tipo de desastre natural em diferentes regiões. Exemplo, prover políticas públicas que incentive a adoção de práticas sustentáveis e resilientes, desenvolver programas de capacitação e educação para a população e os profissionais envolvidos na gestão de riscos e desastres. E, por fim, a gestão de preparação e contingência, ela vai definir as atribuições e a forma de atuação dos órgãos relacionados para a operacionalização das atividades de preparação para emergência e desastres, incluindo a elaboração de planos de contingência para
hipóteses de riscos, garantindo que as intervenções sejam realizadas de forma eficiente e sustentável. Exemplo aqui, então, seriam desenvolver as capacidades necessárias para gerenciar todos os tipos de desastres naturais, desde a resposta inicial até a recuperação completa da área afetada, manter informações adequadas em relação às disponibilidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos, de informação e também de procedimentos para as mobilizações adequadas. Enfim, o último, sexto módulo, é sobre a parte de análise e tomada de decisão. Este é o módulo, então, cérebro do DSS. Tem como objetivo auxiliar na avaliação e tomada de decisão durante a situação de desastre natural, fornecendo, no caso, informações em tempo real e análises precisas para que os gerentes de emergências, autoridades, organizações de respostas a demandas ou outros profissionais possam tomar decisões mais eficazes e eficientes no monitoramento e alerta, fazendo análise de riscos e vulnerabilidades, prevenção e modelagem, integração de dados geoespaciais, apoio à coordenação e resposta, visualização e comunicação de dados, tomada de decisões baseadas em evidências, entre outros. A primeira função, então, é diagnóstico, que ela vai fazer a avaliação realizada para entender o impacto e a extensão dos danos causados por eventos naturais extremos, cujos impactos consequências, né, cujos seus impactos, consequências, a fim de tomar medidas de mitigação, resposta e recuperação. O suporte à decisão multicritério ele busca identificar e considerar múltiplos critérios e avaliar e variáveis relevantes para a avaliação desse cenário e das alternativas de resposta a desastres naturais. Envolve o uso de técnicas e ferramentas importantes que consideram fatores ou critérios para a tomada de decisão, tais como gravidade do desastre, a vulnerabilidade da população, a capacidade de resposta, a disponibilidade de recursos, os impactos ambientais e viabilidade logística, entre outros critérios e multicritérios. A partir daí, ele também pode disparar ações, funcionalidades como chatbot, que é utilizado no DSS para oferecer atendimento ao cliente 24/7, dar resposta rápida, eficientes, automatização de tarefas, redução de custos, coleta de dados auxiliando na análise de dados e tomada de decisão estratégicas, fazendo a integração com sistemas existentes em treinamento e suporte. Esta interação pode se dar por voz, com realidade aumentada, entre outros. Temos uma função perguntas e pesquisas, que traz uma lista de perguntas frequentes feitas pelos usuários e as respectivas respostas, bem como buscar novos caminhos de atendimento a desastres naturais. A função visualização de dados e painéis de decisão, ele faz a utilização de ferramentas para realizar análise de dados e inteligência de negócio, permitindo que o usuário compreenda padrões, tendências, insights dos dados, facilitando então a tomada de decisões controladas na área de desastres naturais. Como pode ver, ele pode usar alguns mecanismos, como por exemplo a função gêmeos digitais, que é uma espécie de réplica virtual criada usando dados em tempo real, como sensores, modelos de computadores ou outras fontes de informações, para visualizar e simular o comportamento de desastres naturais, olhando a áreas, infraestrutura, entre outros, que permite então diagnósticos mais precisos e personalizados, bem como predições mais embasadas. A interação humana DSS pode dar por voz, com realidade virtual, aumentada, estendida ou mista, metaverso, entre outros. Predição de cenários. Este próximo, então, vai fazer utilizada como uma técnica para antecipar e analisar possíveis cenários futuros de eventos ou situações específicas com o objetivo de construção, análise, planejamento, monitoramento em vários cenários e etapas de desastres naturais. Este predição de cenário pode disparar uma avaliação e mapeamento de vulnerabilidade, que vai identificar áreas e populações mais suscetíveis aos impactos desses desastres, fazendo então análise detalhada das fragilidades existentes, facilitando a priorização de ações preventivas e de respostas, além de contribuir para um planejamento mais eficaz e direcionado às necessidades específicas de cada cenário.
Nós temos aqui ao lado, então, a gestão de simulação de cenários de decisão. Essa função, então, envolve a simulação de diferentes cenários possíveis que podem ser identificados no futuro, cada um representando uma combinação única de eventos, tendências, variáveis e condições que podem afetar a decisão na gestão de atendimento de desastres naturais. E para isso acontecer, ele pode disparar o Problem Solvers interno, que envolve os atores internos ou softwares especializados em encontrar soluções efetivas de uma organização para problemas específicos ou complexos em desastres naturais. São os profissionais ou programas que possuem habilidades e conhecimentos específicos para analisar problemas, identificar suas causas raiz e propor soluções adequadas em desastres naturais. E por fim, voltando, fazendo análise e seleção de alternativas de decisão, essa função ela envolve uma avaliação sistemática de diferentes opções disponíveis para tomar uma decisão forte e fundamentada, buscando comparar várias alternativas ou cursos de ações possíveis e determinar o que melhor atende aos objetivos ou critérios alcançados. E a última função, que é a de discussão distribuída colaborativa, permite que os atores internos e externos interajam, troquem ideias e trabalhem juntos em projetos ou tarefas de forma descentralizada e geralmente assíncrona na área de desastres naturais. Enfim, este módulo todo de análise e tomada de decisão, ele converge todos os dados dos atores para, de forma colaborativa, distribuída, governada, orquestrada e multicritérios, possam analisar em cada desastre natural, traçando cenários que possam avaliar em riscos, fazerem simulações e predições em tempo real, por exemplo, usando também gêmeos digitais das áreas de barragens, entre outros, etc., sobre as formas mais adequadas de lidar com o desastre natural. Sistemas externos podem ser acionados, como internet, programas de buscas, pesquisas e respostas inteligentes, sistemas do governo, entre outros, inclusive via chatbots internos. Enfim, voltamos então aqui. Esta é a Radian que eu estou propondo, com todas as 3 partes, 7 módulos e 39 funcionalidades, com o fluxo de relação com as setas, né, entre os módulos e funcionalidades, dos quais cada um foram apresentados brevemente até aqui.